Oi, gente, quem fala que é a Bruna e no vídeo de hoje teremos mais o quê? Um vlog de leitura, dessa vez temático, porque mês de outubro merece um vlog de leitura na temática de Halloween. E melhor ainda, tá rolando a maratona literária de Halloween, então nesse vlog vocês vão ver a minha TBR, vocês vão ver o que eu estou achando das minhas leituras e melhor, vocês vão ver esse unboxing maravilhoso e super temático de Halloween. E melhor, é só da editora Darkside, que só tem quadrinhos, HQ, graphic novel, como vocês preferirem chamar. E eu também vou abrir nesse vlog. Então, gente, esse vlog tá muito especial. E antes de eu já abrir essa caixinha e falar qual time que eu vou participar, que livros escolhi, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, pois aqui a gente compartilha várias dicas literárias, faz vlog, resenha, unboxing, enfim, gosta desse assunto? Você veio ao canal certo, já deixa o like também, já compartilha com aquele amigo que quer fazer uma leitura temática ainda nesse mês de outubro e também não esqueça de ativar as notificações para o YouTube sempre te lembrar quando sair vídeos novos aqui no canal. Faço convite para você me seguir lá nas outras redes sociais, na Rede da Dancinha, no Instagram e no Scooby. Eu estou como Pets e Livros. E, gente, no Scooby eu sempre faço uma mini resenha das minhas leituras. Então, vão lá conferir detalhadamente o que eu achei dos meus últimos livros lidos. Agora, enfim, chega de lenga-lenga. Bora falar sobre o quê? Maratona literária de Halloween. Pois bem, acabou que a Melina do Tia with Mel fez a edição da Maratona Literária de Halloween de 2022. Eu já havia feito uma TBR toda na temática de Halloween, como vocês viram no início do mês, mas eu decidi participar mesmo assim da maratona com uma temática diferente. Eu pensei, por que não escolher um dos times e encaixar somente HQs ou graphic novels que a Darkside lançou recentemente. Aí eu iria unir o útil ao agradável, eu iria participar da maratona, eu iria fazer uma mini resenha para vocês sem spoilers e unboxing. Então tudo que vocês gostam num único vídeo, não é mesmo? Então, ó, só para vocês saberem, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar o vídeo explicando a maratona que a Mel, lá do canal dela, onde ela fala sobre os 3 times. Nesse ano vamos ter o time Abóbora, Fantasma e Bruxa. E o time Abóbora é para aqueles leitores mais medrosos, vamos dizer assim. E esse foi o time que eu decidi escolher. E os desafios desse time, do time Abóbora, é o seguinte. Ler um livro de Halloween para medrosos. 2. Algo laranja na capa. 3. Graphic novel ou mangá. E 4. Se passa no outono. Aqui a gente pode utilizar o mesmo livro para mais de um desafio, bem como a gente não precisa fazer todos os desafios. É mais uma orientação que a Mel passou. Então, pensando nisso, eu fiz o quê? Gastei dinheiro, Ó, isso aqui é influência da minha amiga Ju Barcelos, porque eu vi no Instagram dela e eu não resisti, tá, gente? Eu vi que ela amou essas HQs e eu fiquei assim, só esperando por uma promoção. Veio a promoção e estou aqui hoje abrindo então pra vocês. Então, bora conferir quais são essas HQs da Darkside que irão compor a minha TBR da maratona da ML... Como é? Maratona Literária Halloween? MLH 2022. Ó. Tá pesada essa caixa, hein? Tá pesado, ó. Papelzinho. A primeira temos Meu Amigo Dahmer. Temos Mooncakes. E a última, mas não menos importante, temos o Fantasma de Anya. E acabou. Então, gente! Esses, então, serão os meus livros da maratona. E aí, eles são lindos, são lindos. Pessoal, vamos começando com o Fantasma de Anya. Vamos abrindo. Já vejo que tem um leve amassadinho.
Mas é algo muito sutil, então não vou reclamar com a senhora Amazon. Todas as 3 graphic novels, HQs, enfim, elas são capa dura. Então, a coisa mais linda. Gente, é muito bonito. Ó, capa dura. Ó, aqui vocês conseguem ver que tem vários detalhes, corações, estrelinhas na capa inteira, que é como se fosse um verniz localizado transparente, ó. Então, fica assim quando a gente mexe, fica muito bonito. Aqui atrás, a gente tem essa caveirona e a Anya. Não sei se é a Anya que se fala. Aqui tem um fantasma. A contracapa é assim, muito bonito. Como se fosse botões. E ela é uma HQ toda nesse tom de roxo escuro, mais pro azul marinho. Então, são nessas cores que temos as ilustrações, que estão belíssimas. Belíssimas. A gente tem aqui 220 páginas, mais ou menos. É grandinha. Agora vamos para a tão aclamada e aguardada por todos, Mooncakes. Porque, assim, Fantasma de Anya, se não me engano, tinha já publicado aqui no Brasil, só que era de outra editora. E aí a Darkside comprou os direitos e publicou nessa edição perfeita, 0 defeitos. Mas estávamos aguardando ansiosamente por essa tão aclamada graphic novel lá fora, é muito falado. Então, gente, eu ouvi falar nessa daqui, acho que foi no próprio canal da Mel, ano passado. Ela leu em inglês e eu fiquei tipo assim, quero muito, só que eu não leio em inglês. Então, quando eu vi que saiu na Darkside, perfeito. Olha só que linda essa capa. Ó, aqui tem um verniz localizado no desenho, Mooncakes, o restante tudo fosco. Aqui atrás tem o mesmo detalhe do fantasma da Anya. Então, estrelinhas em verniz localizado. E aqui atrás essa ilustração. E, ai, que tudo! Olha essa contracapa colorida. Estou surtando. Aqui atrás também é igual. E por dentro, ele é todo amarelinho, as bordas. E é todo colorido. Todo colorido, muito bonito, muito bonito. E esse é maior, tem umas 250 páginas. E a última HQ é o meu amigo Dahmer. Gente, eu vi a série na Netflix, né, do canibal Dahmer, sei lá o quê. Vi, gostei muito. Comecei até a assistir ao documentário também que tem na Netflix, onde é reproduzida as fitas, né, das conversas com o serial killer, mas acabei só vendo o primeiro episódio, não continuei. Só que assim, eu fiquei muito curiosa pra ler, sabe? A versão desses quadrinhos que conta mais sobre a adolescência desse serial killer. Até aqui tá escrito, ó, uma história potente contada de forma magistral. Berteth é habilidoso em usar os quadrinhos para revelar um mundo adolescente bizarro e sinistro dos anos 70. E a série da Netflix, ela faz até a menção sobre esses quadrinhos. Então, ó, a contracapa é assim, as próprias ilustrações, só que em amarelo. Ó, muito bonita. E por dentro a gente tem traços, então, em preto e branco. Ó, são assim os traços. E pelo que eu folheei, acho que tem uma parte que são textos, que são notas do autor, mais ou menos falando sobre páginas em específico dos quadrinhos. Então, está aqui a graphic novel retratando a adolescência. Então, um amigo do Dahmer fez essa HQ. E essas são as minhas escolhas. Aonde eu vou encaixar esses quadrinhos nos desafios? Então, ó, Halloween para Medrosos.
Então, para Halloween para medrosos, eu escolhi o Fantasma de Anya, porque é uma HQ que vai falar muito mais de drama, algo muito mais envolvendo essa questão do que algo assustador. Já para o desafio Algo Laranja na Capa, eu escolhi Mooncakes, porque é laranja aqui, ó, tem bastante laranja aqui no plano de fundo da capa, mas também daria pra ser esse daqui, porque tem o título em laranja, ó, um detalhe laranja também. Mas pra essa, eu decidi escolher o item graphic novel, mangá, que também todas se enquadram, né? Mas eu escolhi pra essa. E o único desafio que eu vou ficar devendo pra maratona seria o item Se Passa no Outono, porque eu não faço ideia se elas se passam no outono, mas eu tenho a sensação que essa teria uma vibe meio outonal, até pelas folhas serem amareladas e tudo mais, mas eu precisaria ler para saber se realmente se passa no outono. Mas, gente, no primeiro momento são essas as informações. Agora eu vou ler essas 3 graphic novels e trago atualizações pro vlog. E fiquem tranquilos, porque aqui eu não vou dar spoilers, tá? Eu só vou realmente falar pra vocês se valeu a pena, se vale a pena o investimento de vocês nessas graphic novels da Dark Side, se a história compensa, se a edição tá boa. E trago um breve resumo do que se trago também um breve resumo do que se trata as graphic novels. Então até o próximo take. Oi, gente! Voltei para falar com vocês sobre essa maratona de Halloween. Hoje é dia 31, dia que encerra a maratona em si. E o que eu posso dizer para vocês é que eu consegui dar uma alterada nos desafios, porque eu falei para vocês que eu tinha dúvida sobre um dos desafios, que seria o Se Passa no Outono. E sim, Mooncake se passa no outono. Então, fica a dica para você que depois queira ler essa HQ no Halloween do ano que vem. É bem nessa fase do ano. A gente tem bastante imagens da floresta com folhas caídas, alaranjadas. Então, se passa no outono. Então, o Se Passa no Outono era o único desafio que eu não tinha livro ou HQ. Daí a Graphic Novel eu mudei, né? A Graphic Novel eu peguei e coloquei Lady Killers. Que Lady Killers é uma HQ que eu ganhei da Clarissa, seguidora aqui do canal. Aí tem tudo a ver com Halloween. E aí, Algo Laranja na Capa, que era antes o Mooncakes, eu coloquei o meu amigo Demer. Porque aqui o título é laranja, tem todo esse detalhe que é meio alaranjado em volta do Demer. Então, fiz essa troca. E o único que continuou com Halloween para medrosos foi o Fantasma de Anya. E agora eu vou falar brevemente para vocês o que eu achei de cada um. Por quê, gente? Porque no final minha vida ficou muito corrido e eu não consegui vir trazer atualizações diárias para vocês, por exatamente serem HQs. Para evitar que tenha qualquer spoiler para vocês, eu preferi só vir dar uma recapitulada no final da minha opinião sobre cada HQ. E fiquem tranquilos que eu não irei dar spoiler. Vocês anteriormente, no take anterior, viram fazendo o unboxing, os detalhes das edições por dentro. Então, vamos comentar sobre a história, a avaliação e o que eu achei, se vale a pena, principalmente o investimento dessas graphic novels, HQs da Dark Side, que, querendo ou não, tem um poder aquisitivo muito elevado, né? Elas têm um precinho bem salgado, principalmente que muitas são coloridas. Então, eu vou começar pelo primeiro que eu finalizei, que foi o Fantasma de Anya. E acreditem se quiser, foi a única que eu favoritei e dei 5 estrelas, tá? Aqui a gente vai acompanhar a Anya, que é uma garotinha que tem um certo problema com a autoimagem, com questões que envolvem o corpo dela, o peso dela. A gente vai vendo que ela tem várias situações em que ela faz regimes devido ao corpo e ao peso, que ela determinadas roupas ela não tem tanta coragem de utilizar por achar que o corpo dela não
combina com a peça, enfim. Só que a gente vai conhecer, além da Anya, a fantasma, que é, deixa eu até ver aqui, porque eu anotei o nome da fantasminha, que é a Emily. Então, um belo dia, Anya tá voltando pra casa, ela acaba tropeçando e cai em um buraco. Quando ela se depara, ela vê um fantasma, que é a fantasma da Emily. E a Emily tá há anos lá. Passa alguém próximo a esse buraco, consegue resgatar a Anya, ela só ficou com um machucado no braço, tranquilo. Só que quando ela se depara, a fantasma tá perseguindo ela, porque ela acabou sem querer colocando um pedacinho do osso da fantasma, que tinha um esqueleto lá, né, dentro da mochila. E aí a gente vai vendo essa amizade surgindo e a fantasminha ajudando de certa forma a Anya no colégio, com as provas, passando cola, com o crush que a Anya tem. E aí a gente vai vendo todo esse desenrolar da história. A gente também vê questões envolvendo envolvendo a questão da Anya não ser americana e de como ela sente vergonha do sotaque dela. Ela tenta de qualquer forma tentar se infiltrar entre os adolescentes para que ela não seja subjulgada por não ser americana. Então a gente vê esses pontos na história. E o que eu posso dizer pra vocês, pra não dar spoilers, foi que teve uma faísquinha, mas bem pequenininha, em determinados momentos que me deu, tipo, uma afliçãozinha, o que será que vai acontecer. Teve uma reviravolta aqui que realmente me surpreendeu e que foi um plot que me pegou de surpresa, porque eu não esperava, envolvendo o passado da fantasminha. Então, o que eu posso dizer para vocês é que se vocês querem um livro que, além desse ar gótico, esse ar meio de Halloween para medrosos, com belas ilustrações, mas que também tem uma mensagem onde a gente tenha mais amor próprio, essa questão da gente acolher o próximo, principalmente também valorizar a nossa família e etc e tal, fica aqui a minha dica da Fantasma Anya. Eu adorei, dei 5 estrelas. E não me arrependo nem um pouco do investimento que eu fiz nessa HQ, que ela é belíssima e que a história realmente me cativou. Agora vamos falar para a próxima leitura que eu finalizei, e foi Mooncakes. E confesso que Mooncakes foi a que eu mais demorei para fazer a leitura. Foi uma HQ que ela é linda. Gente, as ilustrações são todas em colorido, são uma paleta de cores belíssima, é uma HQ realmente muito bonita. E aqui a gente vai ter uma história, então, principal de uma bruxinha, né, onde ela mora com as suas avós e reencontrando uma amizade muito antiga de uma loba. A gente tem a Tan, que é a loba no caso, tem a Nova, que é a bruxa. Só que o interessante dessa história que eu achei é que a Tan, ela é tratada como um pronome neutro. Então é tipo, seja muito bem-vindes. Pronomes neutros em relação à sexualidade dela, e eu achei bem interessante essa questão. Aqui a gente vai ter, então, um demônio rondando a floresta, onde a nossa personagem, que é a Tan, que é a lobinha, ela vai tentar utilizar o poder dela, porque acredita-se que somente um lobo tem o poder místico de conseguir tirar esse demônio da floresta. E aí, só que a gente tem um problema, porque ela não consegue controlar o poder dela de loba. E aí a gente vai vendo, então, a Nova como bruxa tentando instruir a Tan, e as duas, juntamente com as avós, vão tentar aperfeiçoar esse dom, esse poder de lobo. E em paralelo a tudo isso, a gente vai vendo esse demônio, a gente vai vendo que tem uma senhora na cidade que tem um lado bem sombrio, onde ela quer que a nossa lobinha seja possuída por esse demônio. E então a gente vai embarcar nessa aventura. Vai ser uma leitura bem divertida, bem diferente, mostrando muito principalmente o romance e a amizade entre as duas, porque elas eram amigas, mas elas vão reconhecendo que, na verdade, o passado não era só uma amizade que foi aflorando, mas devido às circunstâncias da vida do padrasto
e da mãe da Tan, ela teve que se mudar, então tem esse reencontro. E aí a gente vai vendo também a ação dos espíritos da floresta aqui, tentando ajudar nessa missão, né? Então, eu não vou falar muito pra não dar spoilers. O que eu posso dizer pra vocês é que eu achei bem diferente a história. Eu achei bem legal, mas ao mesmo tempo eu achei muito superficial. Eu acho que, tudo bem, é uma HQ, não tem como ser algo muito profundo e repleto de camadas. Mas eu acho que teve algumas pontas soltas que ficou em aberto e que eu não sei se a gente vai ter um próximo volume. Isso digo por mim, porque eu realmente não pesquisei. E aí, por que eu dei 4 estrelas? Porque eu tava com uma expectativa muito alta, porque todo mundo falava muito bem dessa graphic novel que era hypada lá na gringa. E o que eu posso dizer pra vocês é que me bateu um pouco de arrependimento, principalmente pensando no valor dessa graphic novel, que não foi barata. Então, assim, me arrependi de ter lido? Não me arrependi, mas não sei se eu irei manter por muito tempo na minha estante essa graphic novel, talvez sim, porque ela é muito bonita. Mas eu depois vou dar uma pesquisada para ver se realmente essas pontas soltas podem ter ficado em aberto por ter outros volumes. Aí talvez sim. Foi uma leitura agradável, de conforto, mas nada demais, sabe? Nada muito revolucionário e etc. Mas curti bastante, é bem diferente. Outra história que eu finalizei foi o meu amigo Demer, e ela é um calhamaço. E o que eu vou dizer pra vocês é que é o seguinte, de história mesmo, a gente vai até a página, deixa eu até olhar pra não dar essa informação errada pra vocês, porque às vezes assusta, mas assim, ó, 200 páginas praticamente a gente tem os quadrinhos remetendo à história do Demer. E praticamente 85 páginas de enrolação. Por que eu digo de enrolação? Eu acho que foi muito interessante o autor querer colocar aqui fontes externas, porque esse trabalho tem uma breve introdução que a gente vai vendo, que esse aqui foi um colega de sala lá da 9ª série, 8ª série, até o colegial, que fez aula com Demer. Não tinha tanta proximidade assim do Demer, mas quando se deu o fato que foi descoberto todas as atrocidades, todos os crimes que envolveu o Demer, ele criou uma HQ, que era Meu Amigo Demer, que era um HQ só de 24 páginas, bem resumida, etc e tal, só com os pensamentos dele e recordações. E aí, quando ele decidiu fazer esse projeto realmente vingar e ser algo mais denso, assim, de conteúdo, ele foi atrás de fontes. Então, ele realmente leu os livros, por exemplo, o livro que o pai do Demer escreveu, ele foi atrás dos outros colegas, principalmente daqueles eventos que ele recordava, para ver se as outras pessoas também recordavam e se tinham algo a complementar. Então ele foi fazendo uma coletânea de diálogos e conversas entre amigos daquela época para chegar no que foi isso aqui. E aí o que eu posso dizer para vocês é que toda a HQ eu curti muito. Demer, duvido que vocês não conheçam, porque deu mó bafafá no mês passado, que saiu a adaptação na Netflix do Canibal, né? Que é um serial killer canibal, esse Demer. Que é o Jeff Demer, que foi um canibal. Eu esqueci o nome da cidade agora. Que então explodiu essa adaptação na Netflix. E inclusive saiu um documentário. Eu vi a adaptação, ela é bem pesada, mas eu gostei bastante. Eles teve um cuidado, assim, principalmente na questão das cenas explícitas sobre a violência, então ficava algo subentendido e não algo explícito, principalmente dos atos dele cometer os assassinatos e etc e tal. Então, nesse ponto eu achei tranquilo e eu curti bastante a adaptação, foi uma boa experiência, assim, né, de conhecer esse caso. Eu não tinha conhecimento desse serial killer, então eu gostei da adaptação. Eu acho que tem alguns pontos que falhou, principalmente na visão dos outros, dos familiares. Eu acho que teve somente um episódio que a gente tem mais a visão de uma das vítimas, e foi um dos episódios mais marcantes e difíceis, de certa forma, porque a gente via realmente o ponto de vista não do Jeff Demer, e sim da vítima.
Então a gente vai conhecendo aqui nessa história um pouco do que a gente viu na adaptação. Então eu acho que teria sido uma história mais válida pra mim caso eu não tivesse visto a adaptação e começado a assistir o documentário. Mas aqui traz informações que a gente não vê na adaptação, nem no documentário, o que eu achei interessante. Aqui a gente realmente vai acompanhando muito mais fatos da infância e adolescência, dos problemas, até chegar à primeira vítima. Então aqui a gente encerra o quadrinho quando Dahmer inicia a sua fase macabra de serial killer na sua primeira vítima. Eu daria mais do que 4 estrelas e meia, porque realmente eu gostei bastante. Eu acho que ele escreveu de uma forma bem fluida, os desenhos, as ilustrações, elas me remeteram muito das questões que o autor quis trazer, principalmente porque ele comentava que o Dahmer já era meio bizarro, sim, na adolescência, e que em muitos momentos ele não gostava de estar na presença, e era incrível porque o Dahmer era muito excluído pelos colegas, né? Então, tipo, eu gostei muito, mas, gente, eu confesso pra vocês que quando chegou nessas últimas 100 páginas, que é só texto, falando das fontes, que é legal, essa parte aqui tem uns recortes do que foi retirado dos personagens, mas sei lá, tem umas 50 páginas só comentando sobre fontes, fontes e fontes, e meio que falando um pouco do que já lemos. Então, tipo assim, cara, eu já li durante essas 200 páginas na graphic novel, não quero ler mais sobre, entende? Então eu acho que ficou meio cansativo, por isso que eu dei meia estrela e confesso pra vocês que às vezes pra mim ficou cansativo porque eu já tinha visto a adaptação da série e o documentário. E eu confesso pra vocês que essa parte, que era mais das fontes, muitas das fontes dessas páginas eu pulei, porque era entediante. E eu pulei mesmo. Por isso que eu dei 4 estrelas e meia. Eu acho que vale super a pena se você gosta de true crime, tá? Vale mais a pena ainda se você não viu a adaptação por ter ficado com medo e etc e tal, mas você gosta de true crime, leia essa graphic novel. Agora, se você já assistiu a adaptação, tem um documentário na Netflix, acredito que não sei se vai chegar a agregar tanto assim na história, mas sem dúvida alguma eu curti muito a experiência de leitura, fiz algumas marcações, inclusive. Então assim, ó, uma frase que da introdução do autor me chamou a atenção foi assim, ó: Dahmer era um infeliz, um ser problemático, cuja perversidade estava quase além da compreensão. Tenha pena, mas não empatia. E aí, por isso que eu encerro esse comentário nessa HQ, porque, gente, tenha pena dessa pessoa, mas não tenha empatia por um serial killer. De jeito nenhum. Você pode até sentir pena de toda a infância e adolescência meio que jogada de lado. A gente vê muita falha da família, bem como também da escola, na questão de ver um adolescente abusando muito do álcool, sem apoio familiar. Tenha pena dessas questões, mas não tenha empatia, porque o que ele fez é fora do comum, é um ato absurdo, cruel e perverso. Então não tem empatia pela história do Dahmer. E por isso que a gente tem que tomar cuidado nessas adaptações que a gente assiste, porque às vezes eles têm, né, os produtores têm tendência a meio que romantizar um pouco e tornar quase que o astro serial killer, enquanto que deveria ser as vítimas recordadas, né? Não somente mais uma. Isso a gente sentiu falta na adaptação. Bom, gente, e eu encerrei a minha maratona de Halloween lendo Lady Killers e eu curti bastante. Eu ganhei de presente da Clarissa essa graphic novel. Vou mostrar mais pra vocês, porque eu não sei se eu mostrei no outro take os detalhes dessa graphic novel, mas ela é muito bonita. Ela é meio aveludada a capa, é capa dura. Ela é extremamente pequenininha no sentido de poucas páginas, tá? Ela tem 130 páginas, ó. A contracapa é assim e ela é toda colorida por dentro, tá? Ela é extremamente colorida, só que ela tem uma pegada de quadrinhos assim, meio super-heróis, o traço, sabe, que remete, só que sanguinário, né, porque é perverso, é sanguinário. Aqui a gente vai ter, em Lady Killers, a Josie ela é uma mulher
uma dona de casa, que todo mundo acredita que ela faz um trabalho voluntário durante o dia. A sogra é a única que acha que ela tá escondendo alguma coisa, a sogra fica cuidando das crianças. Ela vai fazer esse trabalho voluntário, mas na verdade ela é uma assassina de aluguel. E aí a gente vai vendo ela matando algumas pessoas, né? Acho que a gente vê ela matando 2 ou 3 pessoas, até que ela é colocada em uma missão que ela acaba falhando, porque ela teria que matar uma criança e ela não consegue. E em paralelo, o chefe dela começa a ver que ela tá dando muita ênfase à família, não trabalhando tanto como antigamente, e meio que ele quer colocar um ponto final no serviço dela. E aí vai ver toda essa troca, né, em ela ser caçada daí pelo chefe e pelos seus funcionários. E aí a gente vai vendo essa trama toda se desenvolver. Eu curti bastante, só que eu dei 4 estrelas porque eu acho que faltou um pouquinho, sabe? Eu acho que podia ter sido um pouquinho maior pra história ficar mais ligada, porque eu acho que ficou muitas pontas soltas do porquê que ela entrou nesse mercado, o que que aconteceu no passado dela, porque a gente já entra ela aceitando um cliente, a primeira coisa que a gente lê é ela já matando uma cliente, ela sendo, tipo, revendedora da Avon, batendo na casa da senhora e matando ela. E a gente meio que não sabe o motivo dos clientes que pagam para o chefe dela matar aquelas pessoas. Então, eu acho que poderia ter um motivo meio que pra, sei lá, sabe, impulsionar um pouco a história. A parte da reviravolta que tem, que é quando ela começa a ser caçada, que o negócio fica frenético, eu curti bastante. E o final eu achei bem interessante e eu acho que faz uma ponte muito boa pro segundo volume. Confesso pra vocês que eu fiquei atentada a querer já comprar o segundo volume pra saber o que iria acontecer, qual seria o desfecho, porque assim fica meio que aberto alguns pontos aqui no final dessa HQ que eu acho que vai dar sequência na Lady Killers volume 2. Se não der, eu vou ficar muito chateada, porque eu queria um pouco mais da história da Suzy. É Suzy? Josie. Eu queria um pouco mais da história da Josie, sabe? O que eu achei interessante é que quem escreveu, ela tem, que é a autora aqui, que é a Jolie Jones, eu acho que é ela. Tem até uma nota aqui no início explicando que a autora dessa graphic novel, ela tem um podcast de true crime, então ela teve essa ideia. E a inspiração principal dela, dessa pegada dos anos 50, foi exatamente por esse ar, assim, da garota, da mãe super perfeita, que tem as suas cozinhas super limpas e etc e tal. E eu achei bem interessante que tem várias propagandas aqui, ó, que a autora faz, remetendo a propagandas antigas, só que trazendo pro lado da criminalidade. Então, tipo assim, por exemplo, deixa eu ver aqui, são propagandas muito famosas, e ela meio que fez o desenho, né? Aqui, ó, tipo, propaganda aqui do freezer, né? Que tinha, ela pegou a propaganda antiga. Ó, enquanto eu fazia pesquisa para o quadrinho, me diverti criando algumas artes mais sarcásticas. São paródias de propagandas daquela época. Os originais dessas artes são bem grandes. Eu pintei com guache e fiz o letramento. Aqui significa nessa aqui, ó, essa frase em inglês, ó. Agora com espaço suficiente para guardar suas sobras no gelo. E aí as sobras no gelo que a gente vê é tipo um homem morto, sabe? Aí é bem legal essa parte final da autora de fazer essa sátira dessas propagandas antigas, colocando, no caso, mulheres assassinas, vamos dizer assim. Gostei bastante da experiência de leitura de Lady Killers. Eu acho que foi uma das leituras que foi mais fluida. Claro, ela é mais curta também, mas acho que foi uma das mais prazerosas. Eu acho que o que mais me deixou, assim, desconfortável foi com Demi, porque é difícil, porque aconteceu, é true crime, né, um crime de verdade. E esse é ficção, então é mais tranquilo. Mas se eu pudesse ranquear as minhas leituras, né, eu colocaria em primeiro lugar O Fantasma de Anya, que foi 5 estrelas e o favoritado. Posteriormente, O Meu Amigo Demer. Depois, Lady Killers. O Demer eu dei 4 estrelas e meia, Lady Killers 4. E por fim, Mooncakes. Mooncakes realmente foi uma que meio que custou pra terminar. Não me conectei tanto assim.
Então, essas foram as minhas leituras de Halloween, da Maratona Literária de Halloween, organizada pela Mel. Vou deixar aqui no card, vou deixar aqui na descrição, né, o link dela para vocês verem como é que funcionava a maratona. E lembrando, né, que no mês de novembro tá tendo vídeo todos os dias. E essas foram as minhas leituras, minhas avaliações, se vale a pena ou não adquirir essas graphic novels da Darkside. Não me arrependo nem um pouco de ter as adquirido. Eu acho que a única que se eu pudesse voltar atrás, seria Mooncakes mesmo, que eu acho que o preço e a história que me foi entregue é muito bonito os traços, mas não me enriqueceu tanto assim. Então, esse foi o vlog barra resenha de hoje com unboxing. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Já deixa o like. Tchau!